Gênesis 37, do versículo 1 ao 11. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Vamos orar. Deus Santo, Deus nosso, Deus do pacto eterno revelado na história destes teus servos, nós te adoramos. Nesse momento, ó Pai, de adoração pública, pedimos a graça do Senhor para a exposição do texto, pedimos a bênção do Teu Espírito Santo acompanhando a palavra. Fala aos corações, ó Deus, que seja o Senhor mesmo a falar a cada um de nós. Venha o Teu reino aqui sobre esta igreja, que a Tua palavra, ó Deus, venha operar, venha repercutir através de nós para aqueles que estão ao nosso redor. Assim oramos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a presença do mal e do sofrimento no mundo é uma questão que leva muitos à confusão. Especialmente a questão de por que o justo sofre, ou por que os justos sofrem. E nós sabemos que há apenas um justo que viveu nessa terra, Jesus Cristo. E sabemos também que os santos de Deus passam por sofrimentos, e especialmente os santos bíblicos, esses sofrimentos dos santos apontavam para Cristo no Antigo Testamento, né? E o nosso, na Nova Aliança, também são sofrimentos que apontam para o fato de que somos seguidores de Jesus. Então, os nossos sofrimentos são por causa da nossa união com Cristo, mas de fato Cristo é o único justo que jamais padeceu, Cristo é o único justo que padeceu, e nós sabemos que isso traz muita confusão. As pessoas olham para os crentes, para os justos, e esse é um questionamento das eras, porque o justo padece. Esse texto trata disso, do problema do mal e do sofrimento. Nós temos aqui o sofrimento de José, por conta dos seus irmãos.
Nós temos o sofrimento de Jacó, mais à frente, os seus irmãos o irão vendê-lo para os midianitas. Nós temos o sofrimento do povo de Israel, que em toda a sua história passou por lutas e sofrimentos, mesmo sendo o povo escolhido de Deus. E em tudo isso, irmãos, nós sabemos que Deus é soberano sobre os sofrimentos. O Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias da vida humana. O nosso texto, capítulo 37, o autor sagrado, Moisés, ele registra, essa é a história de Jacó. Jacó ainda vive. Mas a história de Jacó, a partir de agora, será contada através da história de José. Então, nós temos aqui em nosso texto a história dos patriarcas, a história de Jacó, mas de fato agora há José como um protagonista a partir desse momento aqui do livro de Gênesis. José é o mais moço aqui, sim, temos Benjamim, mas de fato é o filho da esposa amada de Jacó, é um filho mais moço, comparando com os demais, especialmente com o primogênito Rúben. E nós temos aqui então a introdução à história de José. Em todo esse capítulo nós temos a introdução ao relato dessa história e também a explicação do porquê José passou por tanto sofrimento, o que aconteceu, e aqui nós temos a explicação do porquê disso. Foi invejado pelos seus irmãos, odiado por ser amado do seu pai e por ser o eleito de Deus para o governo. Foi odiado por ser um filho fiel, justo e obediente, por ter sido escolhido por Deus para o governo, para a liderança e para a realeza. Irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do tema: a eleição de Deus causa inveja nos infiéis. A eleição de Deus causa inveja nos infiéis. Em nosso texto, em primeiro lugar, quero que os irmãos notem e acompanhem, em primeiro lugar, dos versos 2b ao 4, nós temos José é o escolhido de Jacó, é o filho amado de Jacó. Então, no nosso texto, a partir do verso 2 aí, no começo do verso 2 diz que essa é a história de Jacó, e aí passa a falar de José. Então, passa a falar de José, tendo José 17 anos, apacentava o rebanho. E então nós temos esse relato de José. José é o filho da velhice de Jacó, da esposa preferida, e também é um jovem honesto, piedoso, um jovem obediente ao seu pai. No verso 2 nós temos uma descrição de José em nosso texto. É um jovem, segundo a nossa linguagem moderna, um adolescente, né? Tem seus 17 anos aí, e ele pastoreia, ele acompanhava os filhos de Bila, e ele trazia notícias dos seus irmãos ao seu pai. No caso, eram más notícias. Então, era um jovem piedoso, justo, obediente ao seu pai, e que relatava o mau comportamento dos seus irmãos ao seu pai. Ou seja, é um pastor, era o seu ofício ali, é o ofício da família, dos patriarcas, eles eram pastores. E há uma espécie de ingenuidade ainda aqui em José. Ele parece não perceber que estava cultivando um ódio no coração dos seus irmãos, mas ao mesmo tempo ele é fiel, ele precisava fazer isso, ser obediente ao seu pai. Irmãos, no verso 3 também nós temos no texto aí, no nosso texto, o texto descreve que Jacó tinha José como favorito. Verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E esse amor foi expresso de modo prático em fazer uma veste, que o texto chama túnica talar de mangas compridas. Então Jacó distinguiu a José com uma veste bela, uma veste específica e dada para o filho preferido. Ou seja, mas mais atrás, nos relatos dos patriarcas, nós vemos que Isaac gostava mais de Esaú. Por quê? Por causa da caça. Era o homem do campo, o caçador, e isso agradava a Isaac.
E isso causou toda aquela tensão entre Esaú e Jacó. E agora Jacó, mesmo tendo passado por tudo isso, Jacó também manifesta favoritismo. Ele de fato gosta mais de José, ele ama José. O texto diz mais que a todos os seus filhos. E ao expressar esse favoritismo, isso causa de fato turbulência na família. Falta tato em Jacó, em manifestar esse favoritismo. Isso causa inveja nos irmãos, causa ódio da parte dos irmãos para com José. Ou seja, Jacó manifesta abertamente a preferência por José. José foi um filho muito esperado. Lembre que Raquel era estéril, depois de muito tempo, e vem na velhice de Jacó. E Jacó coloca José numa posição de honra, de destaque. Ele lhe dá uma distinção, uma veste específica. E isso, irmãos, pode ter transparecido, e tudo indica isso mesmo, que a ideia de Jacó era colocar José numa posição de proeminência, de liderança, uma posição de governo, e até mesmo é dada a José uma tarefa de vigilância, de vigia sobre os seus irmãos. E José causa ódio nos seus irmãos, furor, porque ele é fiel e leal a seu pai, é distinguido, e ele tem, pelo texto aí, percebemos um prazer, sim, de usar a sua farda, né, a sua veste, está lá, e trazer as notícias. Ele é fiel em relatar tudo o que acontece com seus irmãos enquanto estão afastados. Esse é um trabalho difícil, claro, não é popular, desagrada, obviamente, falar, trazer más notícias, né? Até na cultura em geral isso é chamado de dedo duro, e fala dos irmãos e traz más notícias para o seu pai. E então o texto demonstra que isso foi provocando no coração daqueles irmãos, que eram homens, aqui no nosso texto demonstram impiedade ainda, injustiça, embora lá na frente irão se converter, se arrepender. E isso causa inveja nesses irmãos de José que são infiéis. A fidelidade causa inveja e ódio nos infiéis. E há um conflito, então, entre a luz e as trevas, né? O justo, o fiel José e os seus infiéis irmãos. E gradativamente o ódio foi crescendo, um ódio crescente foi sendo alimentado. E no verso 4, então, o texto nos diz que os irmãos claramente percebiam isso, e era óbvio, era evidente, era claro. O texto diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, José, o eleito de Jacó, e isso causou ódio, inveja nos seus irmãos, uma inveja crescente, um ódio crescente, já não podiam falar pacificamente, não podiam saudar, falar com seu irmão José pacificamente. Irmãos, em segundo lugar, José é o eleito de Deus para liderar. É o eleito não apenas de Jacó, mas é o eleito de Deus. Isso está do verso 5 ao verso 11. Nosso texto, então, fala dos sonhos de José. Temos dois sonhos aí. Um sonho relacionado à agricultura, um aos astros, nós lemos aí, que revelam, são símbolos, são sonhos por meio de símbolos, mas não precisa de uma revelação para interpretar esses sonhos. É evidente que os sonhos transmitem a mensagem que José terá uma posição de governo, de liderança, de realeza, e confirmam que Deus escolheu José. Será José mesmo. Mais uma vez, Deus escolhe o mais moço comparado com outros mais velhos, com o primogênito Rúben e os outros mais velhos. Então José é o eleito de Deus para liderar. Ou seja, José não apenas tem o coração de seu pai consigo, mas Deus o escolheu. Lembre que há pouco na narrativa aqui de Gênesis, Rúben, ele pecou contra Jacó, ele cometeu um incesto contra o seu pai, ele irá perder a primogenitura, ele perde a primogenitura, inclusive lá na frente, quando Jacó irá dar a bênção
Rúben ele não recebe a bênção de primogênito, e de fato José, os filhos de José, Manassés e Efraim, recebem uma porção dupla, a tribo de Manassés e Efraim, que é a tribo de José. E então José, ele tem uma liderança, ele é escolhido por Deus. Também temos, claro, mais na frente veremos que o Senhor escolhe Judá para ser a tribo da qual virá o Messias. Mas o Senhor escolhe o mais moço. E no verso 5 temos o sonho. Teve José um sonho e relatou aos irmãos. E cada vez que José é mais favorecido, mais os seus irmãos o odeiam. Há ódio contra José. E José, na sua ingenuidade juvenil, ele conta o seu sonho aos seus irmãos. Mesmo que seus irmãos o odeiem, talvez não percebendo, ele conta o seu sonho aos irmãos. No verso 7 fala do sonho relacionado à agricultura. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. A mensagem é muito clara, não há dúvida, eles entenderam. Deus escolheu José para a liderança. E no verso 8 diz: e tanto mais o odiavam por causa disso, por causa dos seus sonhos. Então temos aí um sonho revelando liderança. O sonho é duplo. O outro sonho, que tem a ver com os corpos celestes, com os astros, revelam a mesma coisa. No verso 9 diz: tive ainda outro sonho, o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então um sonho duplo, que fala da mesma coisa. Há esse padrão na narrativa de José, desses sonhos duplos, parece transmitir a ideia de que Deus está revelando que de fato vai agir com providência e que se apressa a cumprir o que está prometendo. São sonhos proféticos. E esses sonhos, irmãos, resumindo os sonhos, a interpretação que foi clara aos irmãos de José vocês vão se submeter a José. Ele é o mais moço, mas Deus o escolheu para isso, para liderar. Ou seja, a José vai ser dada a realeza e o governo. Porém, como nós já sabemos que temos o cânon, já temos a Bíblia, toda a história, antes de governar e reinar, José vai sofrer muito. Ia ser morto, mas não foi preservado, foi vendido pelos irmãos para uma caravana de midianitas, é levado ao Egito, e aí toda a história que nós sabemos. José, ou seja, antes de ser alçado à posição de governador do Egito, ele padece e sofre. E, meus irmãos, tudo isso aponta para Cristo. Não há uma referência direta, o Novo Testamento não cita José como um tipo de Cristo, mas toda essa ideia de José sendo rejeitado, sofrendo, para depois, por meio dele, Deus salvar o Israel, tudo isso aponta para Jesus Cristo, isso tipifica Cristo. Nós podemos ver nas Escrituras, na vida dos santos de Deus, esse padrão. Nós também aqui, o povo de Deus, a igreja, nós sofremos aqui nesse mundo, mas nós reinamos com Cristo. Mas enquanto estamos aqui, tomamos nossa cruz, seguimos ao Senhor, padecemos pela causa do Evangelho e finalmente, sim, reinaremos eternamente com Cristo. Então há um certo padrão antes da glória, a cruz, e José, ele vai sofrer muito, como sabemos, e aqui ainda sofre também, juntamente com o favor que recebe do Pai e de Deus, também uma certa imaturidade. Conta ali os seus sonhos para os seus irmãos, e de fato, cada vez mais que José abre a boca, mais raiva, ódio seus irmãos sentem dele, porque também são homens ainda duros de coração e que não estão submissos à vontade do Senhor. Desse modo, irmãos, os irmãos entenderam claramente, no verso 8 é dito isso, eles entenderam, não precisou de um sonho extra para interpretar os símbolos,
destes sonhos. José, ele conta o primeiro e conta o segundo sonho. E o próprio Jacó, que é um santo experiente, ele repreende José, ele se assusta um pouco com esse sonho, mas como um santo experiente, um santo de Deus, ele guarda no coração estas coisas. Mas ele diz: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos a ti, perante a ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãos, aqui a descrição dos irmãos de José, nessa altura da narrativa, é a descrição de homens ainda ímpios, de fato irão se arrepender no futuro, e a Bíblia descreve os homens ímpios, os filhos de Belial, e no livro de Provérbios há uma descrição do ímpio, que fala de 6 coisas que o Senhor odeia, e uma 7ª que o Senhor abomina. E veja que interessante, são coisas terríveis que o Senhor odeia, são pecados abomináveis, mas o último nos lembra aqui do nosso texto. Provérbios 6, do 16 a 19, o texto bíblico diz as coisas que o Senhor abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, mas veja o último: o que semeia contenda entre irmãos. E tudo isso nós vemos aqui ainda nos irmãos de José. Nós vemos então pés velozes para derramar sangue, intentaram matar José, embora Deus o preservou. E todos esses males que vemos que os irmãos de José causaram contra ele, claro que Deus governou isso para o bem do seu povo. Então, cada vez que José agia naturalmente, contando os seus sonhos, mais ódio atraía sobre si, e são sonhos proféticos, coisas que Deus vai cumprir. Jacó sabe que Deus irá cumprir essas coisas, guarda no coração, mas cada vez mais ódio e um sentimento cruel sendo desenvolvido e que gerará até planos de morte contra José. Irmãos, em terceiro lugar, no nosso texto, isso está no verso 4, 5 e no verso 8, nós temos aí o eleito José é odiado e invejado. De acordo com o nosso tema, a eleição de Deus causa inveja nos infiéis. Então, José, sendo eleito, ele é odiado e ele é invejado pelos seus irmãos. Os irmãos de José, sim, fazem parte da aliança, vão se converter no futuro, mas nesse texto é a parte infiel, que odeia e persegue o fiel, o filho favorecido. Observamos em todo o texto o ódio crescente. E como dissemos já, irmãos, José tipifica o justo, que sofre aqui nas Escrituras. A literatura de sabedoria na Bíblia fala muito sobre isso, o justo que sofre. Veja, José não tem culpa de ser o filho preferido, digamos assim. José não tem culpa de receber o amor do pai ou ser favorecido. Faltou tato da parte de Jacó nisso, em manifestar tanto favor para com José. Mas veja, José não procurou esses privilégios. Ele foi alvo do amor do seu pai. Foi alvo da eleição de Deus. E então veja que o ímpio, os ímpios, e aqui os irmãos de José, ao invés de terem rancor contra o seu pai, porque foi parcial, eles cada vez mais tinham ódio do próprio José. Veja que haviam divisões na família poligâmica, havia o gosto de Jacó por José. Tudo isso foi dividindo cada vez mais a família, afastando os irmãos. Lembre de antes que a família... veja que a poligamia tem tantos males, né? E veja que as esposas brigavam ali, Raquel e Lia, e agora nós vemos aí essa separação entre os irmãos, ódio, inveja.
E isso provocado por pecado, a natureza pecaminosa, pecados de Jacó, que tinha filho favorito e manifestava tão abertamente isso, pecado dos irmãos que guardavam rancor, ou seja, um pai imprudente, né, e talvez querendo adiantar uma transição de primogenitura para Jacó. Tudo isso, irmãos, nos mostram o pecado na família da aliança, o pecado até mesmo dos santos, dos justos, e também daqueles eleitos que ainda não estão no estado regenerado, os irmãos de José. Ao ponto de o texto nos dizer que os irmãos de José, eles não conseguiam falar pacificamente com José. Então, veja a corrupção do coração. Eles não conseguiam mais saudar a José, ter uma relação saudável, pacífica. Ódio, que é o pecado que dá base para o assassinato. E nós lembramos aqui em Gênesis o caso de Caim e Abel. Mas, irmãos, onde está Cristo nessa passagem? Mais uma vez digo, se você procurar no Novo Testamento, não há nenhuma passagem do Novo Testamento dizendo assim abertamente, José é um tipo de Cristo, ou aqui não há nenhuma referência direta a isso, mas toda a história de José prefigura a obra do nosso Redentor. Veja, Deus usa as obras dos irmãos de José, obras más, obras ímpias, para levar avante o seu plano de salvação, através do próprio José, que é rejeitado, que é odiado pelos seus irmãos. Ou seja, o Senhor faz com que essas obras más cooperem para o seu plano de salvação. Todo o ódio, toda a inveja dos irmãos de José só empurraram José para aquilo que Deus queria que José fosse e para aquilo que Deus queria que José seria no futuro, que é governador do Egito. Deus determinou isso. E Israel, que recebeu essa mensagem em primeiro lugar, precisava reconhecer isso. O povo de Israel, que foi aqueles que receberam essa pregação inicialmente, precisavam saber que as obras más não impedem o cumprimento do plano de Deus, o plano salvífico de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Israel precisava saber isso. A igreja, irmãos, nós precisamos reconhecer, saber e reconhecer estas coisas. A presença do pecado no povo da aliança, a presença do pecado entre nós, que é uma realidade, e que, de fato, mesmo os salvos podem cair em pecados e cometer pecados terríveis, isso não vai impedir o avanço e o progresso do plano de Deus de salvação. E de um modo estranho para nós, essas coisas cooperam para o nosso bem. Deus nos santifica, nos faz ver a malignidade do nosso coração, nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. E nada disso frustra os planos de Deus, o pecado. Veja que a família da aliança, Deus vai usar essa família tão dividida, onde há ódio, onde há irmãos que invejam, que odeiam, que praticamente mataram seu irmão, o venderam para ser escravo o resto da vida no Egito. E essa é a família da aliança, é através desse povo que Deus vai cumprir o seu plano de salvação. Então Israel precisa reconhecer isso, a igreja precisa reconhecer isso. E eu digo mais, os ímpios precisam reconhecer isso, porque nossa pregação é um aspecto público da nossa pregação. Nós estamos aqui publicamente anunciando estas coisas, pregando o Evangelho, e muitas vezes os ímpios eles se confundem porque não vão às Escrituras e observam que o povo de Deus é um povo pecador, e nós precisamos alertá-los que a maldade e o pecado, mesmo dentro do povo da aliança, não impedirá Deus de cumprir os seus planos de salvação. Deus tem um povo, Deus tem um plano de salvação. Deus salva pecadores. Cristo veio para os doentes, para salvar pecadores. E o Senhor opera em meio a um povo pecador, cumpre os seus planos, e especialmente já cumpriu
enviando Jesus Cristo, e mesmo o pecado dos judeus que o rejeitaram, e de toda aquela nação, tudo isso só fez com que a vontade de Deus se cumprisse e a salvação fosse executada. A salvação de José, que se dará mais à frente, foi a salvação de todo Israel. A mesma coisa nós temos Cristo, através de Cristo todo Israel é salvo. Então José tipifica e aponta para Cristo. Mas antes de salvar, era necessário que Cristo fosse rejeitado e humilhado. Antes de ser exaltado, foi humilhado. Para que se tornasse instrumento de salvação, foi rejeitado e humilhado. E veja, irmãos, esse padrão está na Bíblia. Nós veremos esse padrão, com a graça de Deus, se o Senhor permitir, mais à frente. Por exemplo, Moisés é rejeitado. Ele não é aceito como libertador pelos judeus e depois de 40 anos Deus o chama lá em Midian novamente para ser o libertador ali, o grande libertador do Antigo Testamento. Desse modo, como um tipo de Cristo, nós podemos então encontrar aqui, tipificado em José, o fato de que o Salvador deveria sofrer de fato. Veja que os judeus erraram em não perceber que eles achavam que viria um rei poderoso e não perceberam que seria um servo sofredor. Então, em todas as escrituras, nos relatos dos patriarcas, de modo típico aqui, tipificado, está o fato de que o Senhor, o Redentor, o nosso Senhor Jesus, haveria de sofrer. Por exemplo, Judas, discípulo de Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata, e os irmãos de José também o venderam. Isso aponta para Cristo. Eles o venderam por 20 ciclos de prata, e mais na frente Jesus será vendido pelo seu discípulo, um dos seus irmãos, um judeu. E ainda assim, em tudo isso, Deus usou o pecado de todos estes que maltrataram José, que maltrataram Cristo, para cumprir o seu plano de salvação. Para trazer um grande livramento. Deus usou o pecado dos irmãos de José para trazer um grande livramento. De fato, aqueles que mataram o nosso Redentor, Deus usou estas coisas para trazer uma grande salvação. Não importa, então, quão grandes sejam as trevas, as mazelas dos nossos dias, Deus vai cumprir o seu plano de salvação. Deus cumpriu no passado, esteve a cumprir, irá cumprir o seu plano, e tudo irá cooperar para o pleno cumprimento desse plano, como nós vemos nas Escrituras. No final, nós sabemos, José dirá: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. E Paulo confirma no Novo Testamento: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, diante de tudo isso, ainda aplicações finais. Irmãos, nós caminhamos por esse texto a partir do tema a eleição de Deus causa inveja nos infiéis. Nós argumentamos a partir do texto que a eleição provoca os infiéis. E de fato, irmãos, essa doutrina ela é muito ofensiva. A doutrina da eleição, ela ofende o pecador não regenerado, os infiéis. Ela causa, então, mais ainda rebeldia nestes, porque a graça de Deus é soberana, é livre. Deus salva quem Ele quer. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é um dom de Deus. E Deus administra os seus dons como Ele quer. E a carne não gosta disso. A natureza carnal caída, ela já é, por sua condição, rebelde contra Deus. Há uma inimizade contra Deus na carne. E a carne, então, pecaminosa, o homem caído, ele não vai aceitar de boa vontade essa verdade de que Deus elege livremente, não é nada que tem no pecador. Deus escolhe um povo para si. É necessário que o Espírito Santo humilhe esse pecador, que ele seja regenerado, para que ele possa, aí sim, submeter-se à palavra de Deus, a essa doutrina,
E então nós não devemos nos assustar que o mundo odeie as Escrituras, como odiou a Cristo, o nosso Redentor, odeia a luz. Então a eleição de Deus, ela causa esse ódio, essa inveja. E ao mesmo tempo, nós vemos que Deus, ao eleger, não está minimamente preocupado com isso, né? Falando numa linguagem humana. A eleição pertence a Deus, e Deus não está preocupado então com a opinião do homem, a sua inveja, o seu ódio. Dessa feita, então, os eleitos, eles podem esperar a inveja e o ódio do mundo. Nós, como eleitos de Deus, o mundo odiou o nosso Redentor e também irá nos odiar. Deus escolheu os pecadores eleitos para serem justificados e santificados e os fará reinar eternamente com Cristo. Isso será cumprido. Deus elege, Deus salva, Deus irá justificar os pecadores eleitos, irá santificá-los, e os rebeldes, gostando ou não gostando, isso vai acontecer. Aceitando, se o ímpio aceita ou não aceita a eleição de Deus, que Deus santifica, justifica pecadores, depois santifica, continuam pecadores ainda, mas agora justificados em processo de santificação, eles gostando ou não, irmãos, Deus vai continuar cumprindo o seu plano, Ele tem eleitos, vai continuar salvando os seus, e eles vão ter que aceitar de um modo ou outro no final. E veja que é o mesmo caso de Cristo, por exemplo. Cristo é o eleito para ser o nosso Redentor e Salvador, é o Filho eleito que reinará. Os ímpios, gostando ou não que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da bendita Trindade, é Rei, está constituído sobre o Monte Santo do Senhor para reinar, é Rei dos Reis. O mundo, gostando ou não, os ímpios, gostando ou não, Ele reina e Ele vai reinar. E a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E aqui nós temos um alerta das Escrituras. Você que não crê em Cristo, não é submisso a Cristo, que rejeita a Cristo, você não impede os planos de Deus de salvação e, finalmente, você um dia irá se ajoelhar e confessar, porém, saiba que não será em boas condições, se isso não acontecer em vida. Então, é necessário que você faça um autoexame. Qual é a situação do seu coração com relação a Cristo? E tenha cuidado, veja que os irmãos de José alimentaram inveja, orgulho. Então, aqui há um alerta para os não convertidos, aqueles que não são verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. Não deixe o orgulho, a inveja crescer no teu coração. O pecado precisa ser, de fato, mortificado, e isso só é possível pela graça de Deus. Mas, irmãos, finalmente nós sabemos que a vontade de Deus será feita, o reino de Deus vem e virá, e isso não diz respeito ao que o homem sente, o que o homem gosta. Deus é soberano, Deus vai cumprir os seus propósitos, e isso confronta mesmo o pecador. E o pecador precisa ser confrontado, precisa ser humilhado. E saiba, se o seu coração não é regenerado, ele não aceita de bom grado essas coisas, e é natural que seja assim. E você precisa então orar para que Deus te dê um coração regenerado, quebrantado, humilde, que aceita de fato Deus como Ele é e a sua palavra como ela é. Então nós aprendemos estas coisas. De tal modo, então, que a Bíblia, as doutrinas bíblicas te chamam à submissão. Você precisa meditar nisso, né? Os irmãos de José precisavam considerar nestas coisas. Deus escolheu José, então é necessário refletirmos nisto. Como falamos também aqui, os sofrimentos e a humilhação do nosso Redentor estavam já profetizados e prefigurados no Antigo Testamento. Então, eu espero que você, crente, ao ler o Antigo Testamento, ao ler, então, todos esses textos, ore a Deus, peça sabedoria, para que você leia
a Bíblia com esta perspectiva que a própria Bíblia apresenta, que é cristocêntrica. Toda a palavra de Deus fala de Cristo, todas as Escrituras. E também nós vemos aqui, continuaremos a observar na história de José, a sua fidelidade, como a de Cristo, causou ódio nos infiéis. E Jesus falou disso no Novo Testamento. Lembra que Jesus disse lá em João 15, 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Então, assim como o nosso Redentor recebeu o ódio do mundo, também devemos saber, não devemos ser pegos de surpresa, que também o mundo irá odiar os eleitos, os amados de Deus, aqueles que Deus favoreceu com a graça, com a salvação. E nós precisamos orar, irmãos, e pregar essa doutrina da eleição. Eu creio que Deus pode usar qualquer doutrina para humilhar um pecador, o inferno, doutrina do inferno, ou qualquer outra doutrina bíblica que confronta os ímpios, mas essa doutrina da eleição certamente é uma doutrina que Deus usa também para este propósito, e nós devemos, a despeito do ódio do mundo, a Bíblia e a essa doutrina, pregá-la com sabedoria, com discernimento, e orar para que Deus humilhe, subjugue os pecadores, quebrante-os, e que eles possam reconhecer Cristo, reconhecer que Deus tem eleitos, e que eles possam se arrepender dos seus pecados e buscar graça enquanto se pode achar. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que possamos estar firmes contra o ódio do mundo, a inveja, que possamos vigiar o nosso coração, também os já convertidos, que jamais permitamos guardar rancor, inveja, que saibamos tratar os nossos problemas também entre nós como irmãos, e que o Senhor santifique a sua igreja e nos dê da sua graça. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos ficar em pé, nós vamos orar. Senhor Deus Santo, nós te adoramos no teu santo dia separado para dedicarmos tempo ao Senhor, às primícias dessa semana. O primeiro dia da semana, ó Deus, em que podemos descansar das atividades ordinárias, buscar a tua graça, nos deleitar, ó Deus, no Senhor, na salvação. Abençoa o teu povo, ó Pai, nos dá alegria, prazer de te servir, de te adorar, de dedicar esse tempo ao Senhor, e que o Senhor abençoe o teu povo, ó Deus, enquanto buscamos aqui o teu reino em primeiro lugar, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Abençoa todo esse dia, ó Deus, também abençoa esse momento de ação de graças por esta igreja, nos dá alegria, nos dá reconhecer os teus feitos aqui nesta igreja local, tua bondade, e continua a dar crescimento a este trabalho, crescimento espiritual, maturidade. Também, ó Deus, usa esta igreja como instrumento para a conversão de pecadores e que o Senhor alcance vidas aqui em Braga, em Portugal. Pedimos, ó Deus, por essa nação, por esse país, pelos pecadores eleitos do Senhor, que são daqui de Portugal e de todas as nacionalidades que aqui habitam. Que o Senhor dê, por tua graça, essa oportunidade, que o Senhor os chame através do teu Evangelho. Assim nos dá um dia abençoado, nos dá da tua graça o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.